Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 17 de novembro de 2024, 1h da tarde aqui em Kyiv, 8 horas da manhã no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E como eu já falei pelo Twitter hoje cedo, hoje cedo foi bem movimentado por aqui, teve um grande ataque com drones e mísseis aqui contra a Ucrânia, contra várias áreas da Ucrânia, inclusive contra Kyiv. Onde eu estou aqui não teve nada aqui por perto, então eu estou tranquilo, não tive problema nenhum. Obrigado aí às pessoas que se preocuparam e perguntaram, não tive nada aqui. Mas teve sim lugares atingidos aqui em Kyiv, muita coisa atingida em Odessa. Odessa, segundo algumas informações, chegou a ficar sem luz. A luz já foi restaurada em Odessa. Kryvyi Rih também teria ficado sem luz. Dnipro, várias outras cidades foram atingidas aqui. Um grande ataque com drones e mísseis, curiosamente, depois do Olaf Scholz ligar para o Putin e pedir para ele não atacar mais a Ucrânia, né? Para você ver a utilidade dessas ligações do Olaf Scholz para o Putin e coisas similares, né? Bom, a Ucrânia fez um ataque também aqui, ó, nessa região, bem longe aqui em Ijevsk, nessa região aqui, numa fábrica de mísseis antiaéreos da Rússia. Então, os drones ucranianos chegaram até aqui e atingiram essa fábrica, né? Na linha de frente, nenhuma novidade, segue mais ou menos o que a gente tem visto nos últimos dias, nenhuma mudança. E também não temos nenhuma novidade no ponto de vista diplomático, com exceção da piora da questão energética russa, né? A gente vai falar sobre o corte de gás da Rússia para a Áustria, vamos entender o que aconteceu exatamente ali, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Lada, o ápice da tecnologia soviética, pode me chamar de Gordola, Ucrânia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como vocês podem ver, realmente foi um ataque muito grande, né? Aqui, olha só, a quantidade de coisas. Foi um míssil Zircon, um míssil hipersônico em direção a Kyiv, que foi derrubado pelo Patriot aqui de Kyiv. Foram 8 mísseis Kinjal, dos quais 7 foram derrubados, a maior parte também aqui na região de Kyiv. Você vê que o Patriot funcionou aqui essa noite. Na verdade foi de manhã cedo, tá? Foi amanhecendo o dia que teve o bombardeio aqui. Foram 101 mísseis calibre Ra-101, 85 foram derrubados, inclusive teve um aqui em Kyiv que ficou circulando, que são mísseis de cruzeiro, tá? Então eles podem ser pilotados, esses mísseis. Ele ficou circulando aqui em Kyiv um tempo, mas acabou sendo derrubado depois. Teve um míssil Iskander-M, que é um míssil balístico, esse não foi derrubado, atingiu o alvo, infelizmente. Teve 4 mísseis anti-radar, Ra-22, todos focados aqui em Kyiv, mas também todos foram derrubados pela defesa antiaérea. Teve mísseis Ra-59 e 69, e ainda teve 90 drones Shahed e de outros tipos, dos quais 42 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, outros 41 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica. Então a maior parte, a imensa maioria dos drones não atingiu o alvo, né? Ou seja, um ataque muito grande, como há muito tempo os russos não faziam. E curiosamente, ontem, né, o Zelensky falou, a gente falou no vídeo de ontem isso, que o Zelensky falou, olha, os russos estão armazenando mísseis, eles estão guardando os mísseis para fazer um grande ataque e a gente está preparado para esse ataque. E o que a gente vê aqui é que sim, a Ucrânia estava preparada, tá? Não estou dizendo que não teve coisa atingida, teve coisa atingida sim. A gente vai falar aqui sobre coisas do sistema elétrico ucraniano que foram atingidas. Algumas cidades estão sem luz, aqui em Kyiv não, aqui está tudo normal. Né? Como vocês podem ver, eu estou gravando esse vídeo aqui com energia elétrica, com internet, tudo normal aqui. Mas teve alguns lugares da Ucrânia que ficaram sem luz, né? Então foi um ataque grande, mas felizmente os danos foram relativamente pequenos, né? Esse mapa aqui mostra o trajeto da maior parte dos mísseis e drones que foram lançados aqui. Os drones foram lançados de 3 pontos principais, aqui que é Briansk, não, aqui é Kursk, né, a capital de Kursk. Aqui também na região de Rostov-on-Don, e aqui da Crimeia ocupada. Foram lançados os mísseis aqui, os drones, os mísseis foram lançados de aviões, né, de vários lugares. Como vocês podem ver, muitos aqui em direção a Odessa, outros em direção a Kyiv. A maior parte deles foi derrubado sem grandes problemas, né? Como eu falei para vocês, para mim aqui, essa foto que eu publiquei hoje cedo, a foto do café da manhã aqui no hotel,
Um dia muito bonito aqui em Kyiv hoje, né? Tava um tempo fechado aqui, muita chuva e coisa e tal. Hoje abriu o dia, um dia bonito, vou aproveitar para dar uma passeada aqui em alguns parques e coisa e tal. Mas, enfim, o dia está muito bonito, mas teve toda essa complicação no início aí. Mas aqui onde eu estou não teve problema nenhum, né? Infelizmente teve lugares que sim, foi problemático. Agora que o inverno está chegando, a Rússia começou um ataque massivo contra a infraestrutura de energia da Ucrânia de novo, né? A expectativa do pessoal é que devem haver outros ataques desses tipos nos próximos dias. Então esse não vai ser um caso isolado. Mas tudo bem, a Ucrânia está preparada para isso. Mas, infelizmente, houve alguns danos, né? Ou seja, a gente teve aqui em Kryvyi Rih, teve um ataque que atingiu um objeto de infraestrutura de energia sério, provavelmente uma subestação ou uma empresa de emissão de termoelétrica, né, de geração de energia. Os ataques russos causaram danos para uma planta térmica e equipamentos térmicos. Não há feridos, não há pessoas feridas ou mortas, mas a infraestrutura em si foi impactada ali, né? Essa manhã, 3 M54 mísseis Calibre foram vistos em direção a Odessa. Parece que Odessa foi muito visado, né? Eu estava em Odessa há poucos dias atrás. Bom, ficou claro que aquele papo de negociações secretas para não atingir a retaguarda e coisa e tal, era só isso mesmo, né? Não vai ter negociação de paz com o Putin, né? Ele só vai aprender essa lição depois que ele for derrotado mesmo, infelizmente, né? Infelizmente para todos nós, né? Essa guerra realmente é um absurdo completo. Enfim, aqui ó, em Dnipro teve 2 trabalhadores de ferrovias que foram mortos e 3 feridos depois de que foi atingido um depósito ali próximo da região, né? Em Lviv também teve um ataque numa planta de aquecimento, né? Aqui na Ucrânia faz bastante frio, está fazendo frio nesse momento, então é muito comum nas cidades todas ter aquecimento centralizado. Então tem uma planta de aquecimento que gera vapor, né, que gera vapor d'água aquecido para fazer o aquecimento de várias casas. Então aqui em Lviv parece que teve um ataque numa desses locais, deixando 6.000 residentes sem aquecimento, o que é uma coisa preocupante nesse período de inverno. Ainda não estamos no grosso do inverno aqui. Eu acho muito engraçado, porque para mim é frio pra caramba, mas para o pessoal aqui tá começando ainda a coisa. E, infelizmente, uma pessoa morreu com destroços caindo do céu, né? Aqui houve desligamentos de energia em Kyiv, Dnipro e Donetsk, na região de Donetsk, mas foram cancelados, ou seja, não teve o desligamento. Como eu estou falando para vocês, eu aqui não vi nada, não teve nenhuma falta de energia, né? A Ucrânia colocou seus F-16 no ar para interceptar mísseis de cruzeiros lançados contra a Ucrânia. Eu ouvi um boom sônico aqui perto de Kyiv, de um F-16 entrando em velocidade do som. Devia estar fazendo justamente combate contra esses mísseis. Enfim, no final das contas, a maior parte deles foi derrubado, mas causou danos, né? Infelizmente, aqui, 2 pessoas foram mortas e uma garota de 17 anos foi ferida no ataque na região de Odessa, né? Então aqui você vê, olha só que coisa triste, um bercinho de criança aqui, a casa atingida ali em Odessa, né? A Odessa está sem luz e sem água e sem aquecimento. A água está sendo gradualmente restaurada. A gente sabe que agora já tem luz de novo em Odessa, eles estão restaurando a situação lá em Odessa nesse momento, né? Aqui, ó, um número de conspiracionistas estavam dizendo sobre negociações secretas para que nem a Ucrânia atinja coisas de energia na Rússia, nem a Rússia atinja coisas de energia na Ucrânia e coisa e tal. Mas parece que não teve nada disso, não. Isso ficou só um mês, o inimigo acumulando foguetes para fazer ataques grandes, e no final das contas foi isso daí. Fizeram um grande ataque contra a infraestrutura, a Ucrânia estava se preparando para isso, e nesse caso, felizmente, o pior foi evitado. Houve alguns danos, mas o pior foi evitado, né? Aqui tem a situação lá em Odessa, jogaram vários mísseis contra áreas residenciais, contra casas ali. Realmente uma coisa triste isso, né? Aqui tem várias imagens dos mísseis, né? Aqui, ó, isso daqui, ó, o míssil de cruzeiro passando aqui. Isso foi filmado no sul da Ucrânia. Deixa eu tirar o som aqui, ó. O míssil passando aqui no sul da Ucrânia. Aqui, ó, esse aqui é um míssil que estava passando e depois vem o F-16 aqui em seguida, que o F-16 está para cá, que o F-16 aqui. Outro aqui, ó, justamente buscando o míssil, né, tentando derrubar o míssil
aqui na região, né? Aqui não dá para saber, que foi na região de Bukovel, aqui próximo, né? Aqui, ó, teve um míssil de cruzeiro russo que ficou dando voltas na região de Kiev, né? E ameaçando se jogar em algum lugar. Acabou que não atingiu nada, mas uma situação realmente muito complicada. Foi bem barulhenta amanhã aqui na Ucrânia, né? Um ataque massivo, isso aqui é uma declaração do Zelensky sobre o que aconteceu, um ataque massivo visando todas as regiões da Ucrânia nessa noite e na manhã. Os terroristas russos usaram vários tipos de drones, Shahids, bem como mísseis de cruzeiro, balísticos e aerobalísticos, Zircon, Iskander, Kinjal. Aproximadamente 120 mísseis e 90 drones foram lançados. Nossas defesas antiaéreas destruíram cerca de 140 alvos aéreos, né? O inimigo visava nossa infraestrutura de energia em toda a Ucrânia. Infelizmente, algumas instalações tiveram danos de ataques diretos e de destroços que caíram, né? Em Mykolaiv, um ataque de drone matou 2 pessoas e feriu 6 outras, inclusive 2 crianças. Mykolaiv é uma cidade ali próxima de Kherson. Eu passei por lá, quando eu fui a Kherson a partir de Odessa, eu passei em Mykolaiv. Minhas condolências às famílias e coisa e tal. E como agora, nesse momento, algumas áreas ainda estão sem energia, mas todas as forças estão trabalhando para mitigar as consequências e restaurar a infraestrutura, né? Sou grato ao trabalho da nossa defesa antiaérea, das unidades que participaram em repelir esse ataque, os pilotos de F-16, Su e MiG, e grupos de tiro móveis e sistemas de guerra eletrônica, enfim, todos trabalharam para garantir um mínimo de dano nesse ataque, né? Bom, o Tim White também fala aqui sobre os danos disso daí, e o que aponta aqui é principalmente essa notícia aqui do Julian Hopke, que olha só, bom saber que o Putin está desescalando, né, diminuindo, desescalonando depois que o Olaf Scholz ligou para ele, né? Ou seja, todo mundo criticando o Olaf Scholz, porque todo mundo sabia que seria inútil esse tipo de coisa, e ao contrário, o Putin não responde a isso, né? O Olaf Scholz está se complicando cada vez mais na eleição lá da Alemanha, nessa tentativa dele de ganhar apoio para o voto de confiança em janeiro. Parece que ele está fazendo só merda e está piorando a situação. Eu, se fosse ele, mandava o Taurus para a Ucrânia, aí sim ele pode ganhar algum apoio lá na Alemanha, né? Realmente muito triste isso. Bom, até a Polônia também colocou os jatos dela no ar para justamente qualquer coisa, se algum foguete russo entrasse no território polonês e coisa e tal, estavam preocupados porque foi realmente uma quantidade muito grande de mísseis, né? Enfim, foi um ataque muito significativo, mas era esperado e a Ucrânia conseguiu se sair relativamente bem dessa história, né? Agora, a Ucrânia também respondeu, tá? A Ucrânia respondeu atingindo uma fábrica, Kupol, né, o nome da fábrica, né? Fica a 1.260 quilômetros da Ucrânia e ela fabrica mísseis de defesa antiaérea para a Rússia, né? Então a gente vê aqui nesse vídeo aqui, ó, o momento que o drone ucraniano chega lá e atinge a fábrica e explode lá na região, ou seja, houve uma explosão grande lá, ele conseguiu atingir o alvo, essa fábrica nessa região aqui, ó, relativamente bem longe da Ucrânia, né, onde está essa bolinha azul aqui, é essa fábrica que foi atingida, né? Aqui tem outras imagens disso daqui, aqui mostra os caminhões do Corpo de Bombeiro que foram prestar socorro lá na fábrica, né? Ou seja, houve coisa atingida mesmo, porque está tudo pegando fogo ali. Aqui tem uma câmera, aqui ó, mostra a imagem também da explosão. Aqui atrás das árvores você consegue ver a explosão, né? Os carros com alerta acionado, né? Realmente uma explosão grande aqui, né? Aqui outra visão da explosão. E aqui mais uma vez a explosão lá atrás, ó, onde foi atingida essa fábrica, né? Então, os ucranianos atingiram essa fábrica de produção de mísseis. Tem mais imagens aqui, mas aqui já começa a repetir, né? Ou seja, mais um ataque com sucesso da Ucrânia na retaguarda russa, né? E visando áreas militares, tá? Isso aqui visou uma fábrica de produção de armas bélicas, né? Então, fazendo a coisa correta, ao contrário dos russos que visam infraestrutura civil da Ucrânia, né? Bom, houve também um ataque ucraniano na região de Tavria, em que um agrupamento de tropas russas foi destruído ali. Ó. Aqui a gente tem algumas imagens aqui, ó,
acabar de tropas russas sendo destruídas. Eu acho que essa aqui é mais bacana, essa aqui dá para ver melhor. Há poucas horas atrás, o HIMARS atingiu uma concentração de infantaria russa na região do vilarejo de Tavria, na região de Zaporizhia, né? Trabalho da 15ª Brigada de Artilharia Floresta Negra e da 128ª Brigada de Reconhecimento Aéreo. Vamos ver aqui. Parece que teve um monte de russo que já acelerou o ciclo deles, né? O ciclo deles normalmente vir para a Ucrânia, entrar em um ataque de onda de carne e acabar morrendo na linha de frente, mas aqui já chegou o HIMARS aqui e já destruiu os caras todos, já matou todo mundo de uma vez, já acelerou o processo completo aqui nessa região, né? Bom, o Andriy Perpítua trouxe aqui a tabela dele de números de perdas russas e você pode ver mais uma vez a quantidade enorme de blindados russos perdidos aqui, de equipamentos russos. Isso daqui foi do dia 13, tá? Ele está atrasado, né? Nós estamos hoje no dia 17, ele conseguiu agora identificar as perdas russas no dia 13. Por que ele está atrasado assim? Porque simplesmente é coisa demais para identificar. Ele normalmente de um dia para o outro ele já identifica todas as perdas russas. Como é que funciona o trabalho desse pessoal ZINT, né? Os soldados ucranianos mandam imagens de drones de todas as perdas russas e daí ele tem que checar esses vídeos todos, mas tem que checar com cuidado, porque pode ter vídeo repetido, pode ter o mesmo tanque apresentado duas vezes, em duas imagens e tal. E aqui ele mostra aqui a indicação de todos eles, isso aqui do dia 13. A situação está complicada para os russos, perdendo muita coisa mesmo, e no final das contas, em termos de mudança na linha de frente, nada. Aqui o mapa do Pulevolan, você pode ver aqui na região de Bakhmut, mudou nada, região de Torezk mudou nada, região de Selidov mudou nada, região de Kurahov mudou nada também, ou seja, os russos estão gastando uma quantidade enorme de pessoal, uma quantidade enorme de equipamento, aqui também em Kupiansk mudou nada, e também aqui, isso daqui é incriminar também nada alterado, ou seja, estão gastando uma grande quantidade de pessoal, uma grande quantidade de equipamento e praticamente nenhum avanço em região nenhuma, né? O Instituto para o Estudo da Guerra ressalta a importância do drone nessa guerra para equalizar a força, né? A Ucrânia está com menos gente na linha de frente, os russos estão com muito mais gente na linha de frente, por isso que eles conseguem de vez em quando avançar alguma coisa, mas a Ucrânia está contornando isso usando muito drone. O drone está conseguindo... Né? O drone não deixa de ser um soldadozinho automatizado que você consegue, né, impedir o avanço do soldado do inimigo. Ou seja, o uso de drone nessa guerra está fazendo uma diferença enorme, está fazendo toda a diferença para a Ucrânia conseguir conter essa grande ofensiva russa, né? E quando os russos não conseguirem mais avançar, eles vão estar em maus lençóis. Aí vai ser a hora da Ucrânia usar suas reservas para fazer uma grande ofensiva. Essa é a estratégia ucraniana, né? Bom, a gente teve a informação de que o líder da oposição na Geórgia jogou tinta no responsável pela apuração das eleições da Geórgia, né? Tá aqui a imagem dele jogando tinta, faz todo sentido, a gente sabe que foi uma lambança feita lá na Geórgia, muito clara a fraude que houve lá, né? Um absurdo isso, vamos ver se tem alguma consequência essa coisa. A confusão lá na Abcásia parece que diminuiu um pouco, prenderam muitos manifestantes e coisa e tal. Vamos aguardar para ver como é que ficam os protestos lá na Abcásia também. Bom, a Folha de São Paulo mandou alguém aqui para passear no trem entre Simferopol e Moscou, né? Então o cara fez uma grande reportagem aqui dizendo que não dá para ver a ponte da Crimeia porque o trem passa de noite e todo mundo pede para fechar as janelas e ninguém pode ficar filmando, não pode tirar foto da ponte da Crimeia e coisa e tal. O pessoal tá apavorado, meu amigo. E tem que estar mesmo. Mais dia, menos dia, a ponte da Crimeia vai ser destruída, né? E aqui o pessoal falando sobre essa passagem, essa viagem dele, dizendo que muitos militares russos iam no trem e a maior parte deles enchendo a cara de vodka tradicional, né? Enfim, absurdo. A Folha de São Paulo está botando gente para fazer reportagem na Rússia a essa altura do campeonato, né? Bom, a Rússia está numa situação econômica cada vez mais séria e tende a piorar, né? Agora a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Áustria para tentar forçar a Áustria a pagar para a Gazprom. Vamos entender o que aconteceu aqui, né? Olha só, nessa manhã, isso já tem 2 dias, já a Gazprom fechou o suprimento de gás para a Áustria. Como é que isso aconteceu? No dia 14 de novembro, a companhia da Áustria, a OMV, ganhou uma disputa arbitral contra a Gazprom
por 242 milhões de dólares. O que aconteceu? Lá em 2020, você lembra que a Rússia quis fazer aquele plano desde congelar a Europa. A Rússia, não, vamos congelar a Europa, não sei o que, não vamos dar gás para a Europa vai congelar. Era o plano do Putin desde o início, né? O Putin sempre achou que tinha essa carta na manga, que se ele quisesse ele congelava a Europa e coisa e tal. Lorota, a Europa comprou gás do Catar, comprou gás do Oriente Médio, não faltou gás, ainda deu sorte que 2022 o inverno não foi um inverno muito rigoroso, deu tudo certo, não teve problema nenhum em 2022. Mas naquela época, os russos de fato cortaram o gás para alguns países da Europa, né? E aí isso é um absurdo, porque isso fere o contrato. Você tem um contrato de fornecimento de gás, embora a Rússia esteja em guerra, embora tenha sanções, embora tenha a coisa toda, o contrato tem que ser cumprido, né? E aí a companhia da Áustria, a OMV, entrou no tribunal cobrando essa quebra de contrato da Rússia em 2022, de não ter fornecido gás naquela época, e ganhou. E aí a Viena, percebendo que a Gazprom não iria pagar, ou seja, ganhou na justiça, mas os russos iam falar, não, então não vou pagar. Só que aí o que eles fizeram? Então beleza, então eu não vou fazer os pagamentos do gás que eu estou recebendo até complementar o valor de 242 milhões de dólares. Então você vai ter que me fornecer gás sem eu pagar até eu repor essa dívida, né? Entenderam qual é a lógica, né? E aí ela parou de pagar a Gazprom até dar esse valor de 242 milhões. A Gazprom, aí no dia 15 de outubro, a OMV, que é a empresa da Áustria, recebeu uma carta da Gazprom dizendo que o suprimento de gás seria cortado porque não está pagando, porque eles não estão pagando, né? E no dia 16 de novembro, de fato, parou completamente o gás. Ou seja, não estava pagando, mas não estava pagando porque tinha uma decisão judicial. E a decisão judicial, numa Câmara Arbitral, que tinha sido concordada pela Gazprom, ou seja, a Gazprom tinha que obedecer essa ordem também, né? No final das contas, o pessoal da Áustria já sabia que isso ia acontecer, todo mundo sabia que isso ia acontecer, não vai ter problema nenhum, os depósitos de gás na Áustria estão todos cheios, não tem problema nenhum, ou seja, o que vai acabar acontecendo agora é que a Gazprom perdeu mais um cliente, tem menos um país para vender gás no final das contas. Por hora, aqui na Europa, só a Eslováquia e a Hungria continuam comprando gás da Rússia, infelizmente, está na hora de parar já, mas a Áustria, que era quem mais comprava gás da Rússia, diga-se de passagem, não vai comprar mais, vai começar a comprar gás também, como faz o resto da Europa, lá do Catar, do Oriente Médio, né? Então, no final das contas, mais uma tentativa do Putin de forçar as pessoas a obedecer ele com base na chantagem energética e que vai falhar. E a gente já viu isso ontem, né? O setor de produção de gás e petróleo na Rússia está com dificuldades. Por quê? Com as sanções, o pessoal só consegue vender muito barato o petróleo e gás. E daí tem muita empresa quebrando por lá, né? Ou seja, a situação não está boa, né? Outra informação que a gente tem aqui é que as ferrovias russas praticamente pararam o transporte de carga na Rússia. Lembra que a gente falou já que tinham diminuído muito o transporte de carga, porque o Putin fez uma mudança na gestão das linhas ferroviárias lá e acabou dando briga isso, dando confusão, acabou que o pessoal diminuiu muito o transporte de carga. Parece que agora estão praticamente abandonados. Na maior parte dos casos eles não conseguem fazer o serviço de transporte de carga mais na Rússia. Em meados de outubro, 35 a 45 das cargas não conseguiram ser transportadas. Praticamente está acabando o transporte de carga dentro da Rússia por conta do esforço de guerra, que está tirando dinheiro de todo mundo, as estruturas na Rússia todas apertadas com esforço de guerra, e o Putin sem flexibilizar nada. Pois é, essa é a situação. Vamos ver quanto tempo vai durar isso daí. Eu estou falando para vocês, eu aposto que esse ano ainda a Rússia quebra. Vamos ver o que vai acontecer. O pessoal está apostando que é ano que vem. Se eu tiver errado, não tem problema, vai ser ano que vem. Mas eu acho que esse ano ainda eles quebram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.